Olá, pessoal, tudo bem? Estamos no mais um Em Cartaz, aqui no nosso canal Cartaz da Cidade. E hoje estamos recebendo Targino Gondim, que é músico, artista, compositor, juazeirense, né? Um juazeirense aí ilustre da nossa terra e candidato a deputado federal. Já pela segunda vez, já foi em 2018, agora em 2022 novamente. E a gente trouxe Targino para falar o porquê, né? Qual o motivo aí do artista Targino Gondim decidir enveredar pela carreira política, né? Entrar e ocupar um cargo público aí. Seja muito bem-vindo, Targino. E quem é Targino Gondim? Obrigado. Feliz de estar aqui em cartaz, né? Muito importante, principalmente agora, né? Assim, em cartaz como sanfoneiro, como cantor, compositor, representante da música nordestina. Já estou em cartaz assim tem bastante tempo, né? Verdade. Mas esse meu projeto para deputado federal é um projeto que nasceu lá no ano de 2018. Talvez tenha nascido um pouco antes, mas não como determinando que o projeto seria esse, deputado federal. Mas eu acho que talvez eu começasse a trabalhar isso ao longo das minhas músicas, das minhas criações, as manifestações que eu participo, as ONGs como Água para Irmãos com Sede, levando água potável para o povo aqui no sertão do Vale de São Francisco. O desejo realmente de estar junto com a população. E se você fazer alguma coisa, né? Tem coisa que você pode, poxa, eu tenho como mexer isso para cá, por que eu não vou fazer? Se é para o bem das pessoas, né? Se é tão fácil, se está ao seu alcance. Então, tudo que esteve ao meu alcance como músico, como artista, eu fiz. Eu não fiz mais porque, assim, eu tinha meus shows, minha agenda e tudo tal, não podia ter meus projetos, eu não podia deixar os meus projetos de lado para ficar exclusivamente com aqueles, né? Mas quando aconteciam algumas coisas ligadas ao Rio São Francisco, revitalização, e sempre que eu podia, tinha contato com alguns políticos também, pessoas envolvidas, eu sempre falava, nas músicas, nas canções, inclusive até uma música de um projeto recente meu que chama-se Belo Chico. É um projeto meu, Gogó, Roberto Malvez e Newton Freitas. Hoje, coincidentemente hoje, nessa data da gente, eu recebi a notícia de que a gente está inscrito lá no Grêmio Latino, né? Com o nosso projeto Belo Chico, cantando o Rio São Francisco, né? Por exemplo, o Belo Chico, onde tu navegas, a gente navega, vamos navegar. O Belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. Cantando as coisas do nosso rio, do nosso Belo Chico. Então, assim, são coisas que vêm ao longo do tempo e que eu acho que isso foi construindo em mim, observando sempre desde gurizinho ali com meu pai caminhoneiro, quando a gente veio morar em Juazeiro da Bahia. Ele trabalhou com seu Bosco na cerâmica e ele carregava material de construção, na época da construção da Vila de Sobradinho. Estava sendo construída naquela época ali, mas ele também começou a carregar melão e melancia. Então, essa região aqui toda da agricultura que já existia, que estava existindo em Juazeiro, antes, quando Juazeiro estava se estabelecendo como um polo da fruticultura. Então, era muito melão, melancia, a gente ia carregando. Eu fazia questão de ir com meu pai, eu tinha 10 anos, sei lá, 8, 10 anos. Fazia questão de ir com meu pai, porque eu achava ele sozinho. E aí, todo final de semana, ou nas minhas férias, aí eu ia viajar com meu pai. E aí, eu via aquilo tudo, observava aquilo tudo, a falta de água, cisterna, que é uma tecnologia ainda da época de Biapina, Padre Cícero. Né? Existiu nessa época lá, sei lá, talvez mais de 20 anos que existia um projeto de mais de 1 milhão de cisternas para o Nordeste. Nós não chegamos nesse número. Não sei nem se chegamos à metade desse número. Então, assim, a velocidade, sabe, está cada vez diminuindo mais. Então, é a minha visão sobre isso, sobre a necessidade que as pessoas têm. Por isso que eu estou na ONG Água para Irmãos com Sede. Por isso que eu falo tanto dessas coisas todas, porque quando eu viajava com meu pai gurizinho, aqui nessa região dos canais que foram criados na época de Curaçá. Os canais de irrigação, né? Isso, o Auá, tudo tal. A gente por ali, eu cansei de vezes a gente descer melão e melancia nas casinhas que a gente passava, porque meu pai pedia uma água e queria tomar um café e via que na casa não tinha nem geladeira, não tinha nada. A gente descia melão e melancia para eles matar a fome deles, pelo menos naquele dia. Sempre envolvido aí no meio ambiente, na agricultura familiar. E minha mãe vicentina, né? Então, desde cedo a gente na igreja, participando também, constantemente. Agora, essa semana eu tô fazendo mais isso não tem nada a ver com política, é uma coisa que eu já venho fazendo desde sempre, que é o Forró do Abrigo, né? Sim. Que é para o abrigo na quinta agora, da São Vicente de Paulo. Na data de
De 22 de setembro. 22 de setembro, é onde eu trago amigos e a gente faz esse evento para ajudar a melhorar o conforto deles. Então, são visões humanitárias que eu tenho tido. E a minha visão sempre é mais ampla relacionada à cultura. A minha visão não é apenas da cultura, não é apenas daquele forró que acontece, do forrozeiro e tal, não. É tudo que está ali. É a economia criativa que está ali em torno. Ao longo dos anos, eu fui percebendo que realmente a cultura, ela sozinha, para eles, para a política, eles não valem nada. A cultura é sempre descartável. É sempre a cultura que sofre. Toda hora que você precisa para alguma coisa, então uma agência emergencial, uma ação emergencial para saúde, para segurança, tira da cultura. Pega lá a cultura tira. É a primeira que é... É isso. Ela né? Nós somos golpeados o tempo todo. Quando a gente faz uma cultura que leva saúde para as crianças. O trabalho da gente, a música que a gente faz, ela ajuda a saúde mental das pessoas. Identidade. Isso. Cria identidade para as crianças aumentam o nível de conhecimento delas, afasta elas da marginalidade. Autoestima. Então, isso é segurança, é saúde. Tudo isso a gente ajuda através da nossa música, da nossa economia criativa, né? Porque ao lado da gente, por exemplo, do sanfoneiro, vem o PIB que a gente tem do lado, né? Que são as pessoas que, no São João, faz licor, pamonha, canjica, assumilho. A gente está ajudando. Tudo isso tem a ver com o que a gente faz. Quando a gente faz eventos, como eu vou fazer no Festival de Forró da Chapada, lá em Mucugê, na Chapada Diamantina, né? Que é o maior evento de forró do Brasil, do mundo. Não existe igual. Eu vou realizar lá com amigos, levando Elba Ramalho, levando tantos amigos para fazer lá, comemorando meu aniversário. Não é em Juazeiro, porque Juazeiro há anos que não me apoia, não tenho... Assim como eu imagino os outros, né? Do teatro, da receptividade, dança daqui, né? A gente não tem um apoio devido. O apoio público, na verdade, né? Isso. E quando eu realizo ali, uma cidade que tem 8 mil habitantes, por exemplo, eu levo 30 mil pessoas para a cidade. Então, aquece a economia de um jeito total. Que é isso. Então, a economia junto com o turismo. Aí eu começo realmente a dar para as pessoas isso, né? Esse retorno financeiro, emprego para as pessoas, renda para as pessoas. E aí eu começo a ser visto de uma outra forma, na Chapada toda. Muita gente fica brincando que é embaixador da Chapada, tal, porque eu realizo esse evento lá, né? Então, assim, são coisas que a gente vai vendo que a cultura por si só, ela precisa também tá fomentando e trabalhando. São ações que interferem de fato, né, ali na comunidade, naquela cidade, no entorno ali. Isso. Na vida das pessoas. É uma coisa bem direta, bem objetiva, bem... Então, assim, eu vejo que tudo que eu via lá atrás, que eu continuo vendo, assim, os problemas que eu tive como sanfoneiro, para começar a tocar sanfona, sabe, a forma, o preconceito que as pessoas tinham, sanfoneiro, ixi, é matuto, é sanfoneiro, toca sanfona. Eu lembro que na época que eu comecei a tocar sanfona, a minha família me deu de presente de aniversário um teclado do tamanho dessa mesa. Aí eu ganhei o teclado, fiquei, poxa, um teclado e tal, e comecei a ensaiar com o teclado naquela época assim, mas eu comecei a perceber que minha família estava sugerindo para mim, na verdade, já que eu queria ser músico, já vi que a gente vai virar músico, vamos dar um teclado a ele, para pelo menos ele tá tocando um instrumento que de futuro, na época, né? Mas aí eu fiquei alguns meses com o teclado, depois eu vendi o teclado, fiz umas festinhas de escolinha, né, de São João de escolinha para as escolinhas, juntei o dinheiro com o dinheiro do teclado e comprei minha primeira sanfona, que eu tocava com a sanfona do meu pai. E eu comprei minha primeira sanfona na Sérgio do Forró, que eu era louco, Sérgio do Forró tocando, eu queria ter uma sanfona dessa, e aí Sérgio do Forró me vendeu a sanfona dele, uma sanfona preta. Aí nessa hora minha família viu que não, ele quer ser sanfoneiro, então vamos apoiar ele. Então começaram a me apoiar. Então assim, tudo é com determinação, sabe? Nunca tive contato com os artistas. E contribuiu também para esse movimento de reconhecimento do sanfoneiro, né? Principalmente como cultura. Isso. Como educação. Cultura. Isso, educação. E mostrar que a gente está aí produzindo. A nossa turma continua produzindo. Por exemplo, Esperando na Janela, que nasceu aqui em Juazeiro, todo mundo conhece, né? Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Essa música tem 20 anos, acho que foi. Eu fiz ela em 98, gravei em 99, participamos do filme Eu Tô Eles, é atual. Outra mais atual, que precisa de um empurrãozinho para poder acontecer. A música que já tinha sido gravada, sei lá, 6 anos atrás, ou mais, Dominguinhos era vivo ainda. Chico César fez Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa,
da bondade da pessoa ruim. Então, assim, quer dizer, por que essa música só veio surgir quando a menina Juliette cantou no Big Brother, né? Quer dizer, nós estamos produzindo. Essas músicas que a gente faz, elas são produzidas dia após dia, dia após dia. Então, o nosso trabalho, por que a gente não merece estar nos palcos de São João, por exemplo? Por que as festas de São João têm que ser invadidas? Porque tem que virar Vila Mix. Por que usam esse dinheiro? Quer dizer que a verba vem... É um dos assuntos que você enfatiza, né? Criar Então, um PL nessa coisa do poder público contratar 70%, 80%, se eu não me engano. Isso, no mínimo 70%. Eu vou brigar para ter 100%, conto com a ajuda das pessoas também. Eu, como deputado federal, eu vou querer baixo-assinado de todo mundo, sei lá, de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, assinando lá e dizendo a gente está com ele. E cobrar. Queremos nossa cultura nos palcos. Eu quero pegar o projeto. Gente, estou indo agora para apresentar o projeto de lei. O projeto é isso aqui, olha o número aí, acompanhem. Aí dias depois eu vou dar notícia. Olha, foi aprovado. Então vou dizer, está faltando com meus colegas. Você votou em quem? Na minha opinião. Para quem foi que você votou para deputado federal? O seu deputado federal, cadê ele para estar aqui colado comigo? Então são coisas assim que eu já são intrínsecas a mim, eu já sei como... A defesa realmente da nossa cultura, né? De defender que as pessoas estejam participando desse meu mandato. E, assim, um assunto bem sério para Juazeiro é de que, assim, Juazeiro precisa votar em Juazeiro. Né? Petrolina... Tem representatividade. Isso. Petrolina, nossa cidade vizinha, muita gente fica... Eu só tenho uns vídeos, assim, dos meninos brincando, né? Vai para Juazeiro, vai para Petrolina, aí o pessoal vê, não devia ter falado de Petrolina, porque essa comparação... a minha visão é de que não é uma comparação. Na verdade, a gente tem que usar a Petrolina como exemplo. Né? Petrolina hoje tem 2 federais, um senador, que já foi ministro, e temos 4 estaduais. Há anos isso. Está no cenário nacional da política. Isso, há anos isso. Juazeiro tem 2 estaduais. Federal, ninguém lembra que ano foi o último, quem foi o último deputado federal. Então, essa brincadeira da gente com o voto, aqui em Juazeiro especificamente, a gente precisa acordar para isso. Na sua opinião, por que a população aqui não realmente valoriza o produto local, o político local, a pessoa que quer realmente representar Juazeiro lá no Congresso, na Câmara de Deputados? As pessoas, a grande maioria das pessoas do Brasil, do brasileiro, eles não têm interesse. Né? Eles não se interessam por política. Eles acham que política... Eles não sabem que a gente depende. A gente está conversando aqui agora e os políticos estão lá decidindo a vida da gente. Verdade. Tudo que vai acontecer, que está acontecendo, os políticos estão decidindo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e a gente está aqui, de braços cruzados. Não quero política, não. Não quero falar sobre isso. Odeio política, né, Fernanda? Isso. E assim, e além disso, ainda tem outro fator que é o seguinte: os deputados federais que estiveram com um mandato aqui em Juazeiro podiam ter feito um trabalho muito bem feito para que as pessoas amassem eles a ponto de estarem sempre, sabe, elegendo. Como mais uma vez a gente vai enfatizar, acontece na cidade vizinha. Acontece na vizinha. Por que falar da cidade vizinha? Quando a gente vai para essas palestras que acontecem, né, a gente vai tomar um curso desses para a gente aprender a lidar com a vida da gente. Geralmente a pessoa vem contar uma história, um fato que aconteceu. Né? Tipo, Fred Astaire, quando estava ali, quando foi fazer o teste para entrar no filme dançando, o diretor disse, eu não lembro o nome do diretor, mas o diretor disse, não, dança nada, horrível, essa dança eu não quero. O sucesso maravilhoso, né? Fred Astaire, na década de, acho que 50, 60. 60, eu acho. Um sucesso estrondoso. O Walt Disney, quando o Walt Disney foi fazer um desenho para jornal, na hora que o editor viu, disse, não, esse desenho é feio demais, esse cara não sabe desenhar, não. Já Walt imaginou, Disney, que criou o Mickey e Pato Donald e essa turma toda, hoje a gente sabe o sucesso que é, né? Então, assim, são essas coisinhas, assim, que a gente tem que pegar como exemplo. Por que é que Petrolina está daquele jeito e Juazeiro está desse jeito? Por quê, né? Você se perguntar e você começar a pensar realmente, Juazeiro precisa votar em Juazeiro, a gente precisa ter um deputado federal. Eu estou num cenário muito bom, tem mais de 6 meses que eu estou viajando, rodando a Bahia, quase toda. Incrível como a Bahia é grande, viu? É porque eu já viajo, minha vida é de viajante. 415, 17, né, municípios? 17 municípios. E assim, eu não conheço a Bahia toda, imagine. Então, assim, mas eu rodei. Tenho militantes em todos os cantos. A grande maioria são militantes que são voluntários, são votos orgânicos, não tem nada, sabe, estou comprando voto, isso aí, mapeando, não. A mapeação da gente são
Eu estou feliz com esse processo de campanha. De aceitação, né? Isso porque quando a pessoa me pergunta coisa que eu não sei. Ou se pergunta alguma coisa que eu sei, eu vou dizer, a pessoa pode me ajudar a complementar o que tá precisando. Eu não sou deputado federal, eu quero me tornar o deputado federal e quero fazer muito bem feito para a Bahia toda. E eu sei que tudo que eu fizer, como essa lei para o São João, né, aumentar para 70%, você tem sua verba de São João, então você vai ter que gastar com atrações juninas. Ou atrações juninas que toquem, ou então as quadrilhas juninas também, cenário junino. Se você quiser fazer alguma coisa diferente, você vai ter que escolher uma data fora da época junina. Então escolha seu Vila Mix, faça seu São João esculhambado aí em agosto, setembro, outubro, não tem todo o tempo para você fazer, no carnaval, menos no São João. Isso é uma briga que eu quero pegar lá. A outra é para a agricultura familiar também, né? Sim, era isso que eu ia perguntar, né? Sobre a questão da compra, né? O poder público comprar dos produtores aqui locais, utilizar o recurso para comprar a produção deles. Pelo menos 50%, né? Aumentar, porque eles são obrigados a... Nem todos fazem isso, né? Seguem a risca. Também fiscalizar, que isso é dever do... Que é uma das coisas que a gente precisa mais ainda, é a fiscalização. Isso, fiscalização. Né? Eles são obrigados a comprar pelo menos 30% da produção da agricultura familiar, aumentar para 50% e fiscalizar verdadeiramente tudo isso. O alimento orgânico é essencial, né, para todo mundo. Se a gente tem, por que não? Né? Tudo que é produzido na agricultura familiar, o nosso Nordeste é tão rico que produz, entre outros, né, produz geleia, produz cerveja, sucos. É uma grandiosidade que a gente tem aqui no Nordeste. Na verdade, a agricultura alimenta o país, né? A gente alimenta o país. A energia limpa, lutar por isso, a energia limpa, sabe? Fiscalizar. O Rio São Francisco, a revitalização realmente adequada, as matas ciliares, saneamento básico em todas as cidades ribeirinhas, isso é importantíssimo. Enquanto a gente vive aqui, né, todo mundo enclausurado nas nossas vidas, talvez eu perceba mais isso nos tempos de hoje, porque é o que eu canto. Né? Então, minha música me leva a isso, a esses encontros, a esses projetos a perceber toda essa realidade, né? Se eu estivesse cantando outra música, se eu estivesse cantando piseiro, se eu estivesse cantando, não estou querendo falar mal, mas se eu estivesse cantando piseiro, estivesse cantando o sertanejo universitário, estivesse cantando rock, eu não estaria pensando. Mas como eu canto, como é que eu não penso no povo no Nordeste quando eu canto? Quando o ronco feroz do carro-pipa cobre a força do apoio do vaqueiro, quando o gado gemendo no terreiro se despede da vida do peão, quando verde eu procuro pelo chão, não encontro mais nem Mandacaru, faz tristeza ter que viver no sul, pra morrer de saudades do sertão. Eu sei que a chuva é pouca, que o chão é quente, mas tem mão boba enganando a gente, secando o verde da irrigação. Não, eu não quero enchente de caridade, só quero chuva de honestidade, molhando as terras do meu sertão. Aí a gente vive cantando essas coisas. Como é que você não lembra? Como é que não lhe remete? Forte. Você estava cantando aqui, eu me arrepiando. A letra forte. E como é que você não remete a isso assim? Eu me candidatei em 2018, eu sei que muita gente está vendo a gente não sabe disso, porque nem todo mundo ficou sabendo. Eu tive um adversário na época, Isaac Carvalho, candidato a deputado federal, que era muito forte na época, né? E que, de qualquer forma, também atrapalhou, o tempo atrapalhou, o partido não me ajudou, o partido que eu estava me decepcionou completamente. E é uma coisa que eu bato sempre na tecla, assim, quando o pessoal, mas, rapaz, você está isso aqui, política, não sei o que, eu disse, amigo, você está decepcionado com a política, eu também estou. Eu me tornando deputado federal, eu acho que eu vou continuar decepcionado com a política, mas eu nunca vou me decepcionar comigo mesmo. Então, os meus princípios, o meu desejo de fazer que vai comandar tudo. Então, o que eu já faço cantando, porque se eu quisesse fazer outra coisa, quisesse entrar no Oba-Oba, eu já estava cantando outra coisa há muito tempo. Desde o início, quando eu estava começando, não quando insistia, minha família né? me deu o teclado, quando o pessoal batia a porta na minha cara, quando eu, inclusive, tem um produtor de Fortaleza, que na época ele produzia o Falcão, aquele humorista Falcão, né? Falcão e Fagner. E eu lembro muito bem que quando eu gravei Esperando na Janela, eu e Manduca fomos para São Paulo, Manduca Almeida. Deus o tenha, meu parceiro. E a gente foi para São Paulo, foi a primeira vez que eu andei de avião, né? Manduca foi encontrar comigo em Salvador e a gente foi para São Paulo. Com esse disco, Esperando na Janela. A gente saiu rodando tudo quanto era canto de São Paulo.
E nós fomos para o apartamento desse, não lembro o nome dele. Desse produtor. Mas era um produtor famoso, era Fagner e Falcão tinha um programa de TV e Manduca trabalhava no programa de TV dele. E eu lembro muito bem que a gente foi com a sanfona, minha caixa da sanfona era mais pesada do que a sanfona, Manduca, coitado, magrinho dessa finura, não conseguia carregar a sanfona, não queria ajudar e eu ficava com pena dele, não, deixa que eu leve, e eu levava a sanfona. A gente pegando metrô e eu querendo pegar táxi, Manduca, não, que a gente não tem dinheiro para gastar, e aí ia no metrô. E insistiu. Do lado do Morumbi, do estádio do Morumbi. A gente foi lá, jantou com ele, jantamos, a gente comeu alguma coisa com ele no apartamento dele, com um CD esperando na janela. Dei o CD para ele, ouça esse disco. Tal, a gente conversou e tudo. Aí a gente veio embora, nunca que ele ouviu, ele deve ter jogado fora o disco. Quando esperando na janela estourou, com o Gil cantando e eu junto com o Gil, aí ele ligou para a Manuca, rapaz, como é que um sucesso desse você não me apresentou, entendeu? Então, assim, são coisas que o pessoal às vezes passa, às vezes as coisas que são para acontecer, elas estão passando na sua frente, e você deixa de enxergar. E você sentiu e passou por tudo isso, né? Essa questão de insistir na cultura, na música nordestina, e viu as pessoas, como ele, por exemplo, que nem se deu o trabalho de escutar. Eu podia ter desistido. Então, assim, eu peço muito para as pessoas que estão nos vendo aí agora, principalmente daqui de Juazeiro da Bahia. Seria um deputado federal de toda a Bahia, mas Juazeiro é porque a gente tem uma ligação muito forte. Juazeiro precisa que seja, né, tem alguém trazendo desenvolvimento, trazendo indústria para cá, trazendo emprego, gerando emprego, renda para vocês, o turismo, que é muito importante. Então, não façam como esse produtor. Eu estou passando na frente de vocês, estou agora candidato a deputado federal. Meu número é 1020, Targino Gondim, então não percam tempo. Votem. O voto pode mudar tudo que vocês estão passando agora. E agora perguntando um pouquinho justamente do cenário político aí que o Targino está encampando, está entrando e está disposto. Targino sabe que a caminhada aí de um político, de um servidor público, num cargo público, ela é uma caminhada árdua, né? É uma caminhada de debates, de discussões, de alianças. E o Targino está preparado para chegar lá na Câmara Federal com essa mesma vontade que levou toda a nossa cultura para o Brasil, mas chegar lá e debater lá com aqueles leões, o Targino está preparado? Estou sim, e eles, pelo menos os do meu grupo, né? Eu estou no grupo com a ACM Neto, esse grupo aí, que foi o grupo que me acolheu, o grupo que realmente está me dando a oportunidade e a chance de que eu seja eleito. O grupo também sabe muito bem disso, né? Do mesmo jeito que eu vou estar debatendo com os leões, também os leões vão estar debatendo com outro leão. É verdade. Então, assim, eu sei que a gente tem que ter alianças, eu sei que a gente tem que... Eu não posso estar lá sozinho, né? Eu vou estar com o povo. Sozinho eu não vou estar de jeito nenhum, vou estar com o povo junto comigo. Mas eu preciso também estar junto com... trazer outros colegas para perto. Então, assim, o que for de projeto, que eu possa me aliar a eles, e que realmente sejam projetos que eu veja que são viáveis, que vão trazer o bem necessário para as pessoas, eu vou estar junto. Mas eu também não vou estar, como eu disse, não vou me decepcionar comigo, né? De jeito nenhum. Minha família, cheguei até aqui agora fazendo o que eu considero certo, em prol da minha música, mas das pessoas, da cultura, de tudo isso. Então podem ter certeza que para isso eu estou super preparado. E não vou deixar de tocar sanfona. Não vai deixar. A coligação de ACM Neto tem, acho que mais de 8 partidos, se eu não me engano. E a ACM Neto, ele tem defendido na campanha dele que o povo baiano escolhe o seu presidente e ele é quem vai governar a Bahia, né? Enquanto se for eleito. Eu quero saber a opinião do Targino com relação aos candidatos aí que estão postos à presidência. O Targino tem um candidato ou também segue essa linha da coligação? Não, eu não sigo a linha, na verdade, não. A coincidência de que eu penso assim, eu não tenho candidato a presidente, né? Nenhum nem outro. Essa polarização, assim, eu acho que o Brasil ainda precisa caminhar mais para... Mas a gente vai ter que ter um dos dois, né? Então, deixe na mão das pessoas que elas escolham, que as pessoas escolham, e o meu partido sempre vai ser o povo. Por mais que o presidente seja A ou B, será com ele que eu vou estar, né, trabalhando. Eu acho que essa coisa de você desejar o mal para o presidente que está, o prefeito que está, eu acho que isso não traz benfeitorias para a gente. Para ninguém, né? Aí são 4 anos de retrocesso, né? É verdade. Quer dizer, 4 anos nessa estagnação, e você... vai esperar 4 anos para poder votar de novo, para ver se o seu que você tanto... E, de repente, o seu que você tanto esperou 4 anos não vai
né, fazer nada, talvez. Fazer nada que você tanto queira, né, que você tanto almeja. Então, assim, eu ainda bem, eu ainda acho bom que o grupo tenha escolhido essa linha, né, do Neto, aí da ACM Neto. Mas eu, particularmente, também prefiro que as pessoas resolvam aí, que o povo resolva. Você acredita que o fato de você ser um artista reconhecido internacionalmente vai, eu não digo facilitar, mas vai proporcionar que você tenha acessos aí, talvez mais do que outros candidatos? O fato de você ser reconhecido... Já político, você fala já... Conhecido já como pessoa, já eleito, né? Porque como pessoa, como artista, como músico, como defensor aí de causas de ONGs, você acredita que isso possibilita? Talvez não precisasse, mas só quando eu abri a sanfona aqui, todo mundo já sorriu aí, então a gente tem uma facilidade maior do que com as outras pessoas. Claro que deve, né, a gente vai acabar encontrando alguns leões, assim como você disse, que, né, são super fechados e tal. Mas, assim, ao longo da minha vida como artista, eu tenho encontrado facilidades. Por exemplo, os meus projetos que eu faço, todos são gratuitos. Então, eu preciso, Festival de Forró da Chapada, eu preciso de políticos que me ajudem ali. Com emenda. Né? Esse ano, excepcionalmente, eu não tive como ainda, por conta dessa questão das eleições, né? Uhum. Então, teve a pandemia também, então a gente acabou não tendo muito como conciliar com eles. Mas, por exemplo, consegui aprovar a Lei Rouanet, só que a gente não conseguiu o que não é com o político, né? Que a gente não conseguiu ainda a empresa para poder bancar o projeto de fato. Ele vai acontecer porque a gente arregaça as mangas e corre atrás para fazer. Mas existe sim essa facilidade, ainda mais você com mandato, né? O artista, não é só agora o deputado federal, será o deputado federal e sanfoneiro. E o Targino sendo eleito, vai realmente ter aqui seu escritório, seu gabinete aqui em Juazeiro para atender a população, ouvir o que a população precisa? Sim. As minhas bandeiras, o pessoal, quando questiona, porque eu sei muito bem, quando a gente vai fazer política, o que o pessoal quer ouvir, né? Segurança, saúde, né? Trabalho, educação e tal. Mas as minhas bandeiras que eu escolhi para fazer são as bandeiras que já estão comigo sempre, né? Que passam por isso também, como eu falei. Quando a gente fala da cultura, dos eventos que eu realizo, que eu faço, do que eu fomento, a gente está falando também de saúde mental, de educação para as pessoas, de segurança ao mesmo tempo, né? Porque quando você diminui a marginalidade, você automaticamente está melhorando a segurança no todo. Mas, assim, as minhas bandeiras são meio ambiente, a cultura e o sertão semiárido. Energia renovável, são o meio ambiente, por exemplo, as associações de coletas seletivas. Sim, são importantíssimas, porque enquanto a Europa, a gente já tem isso, cada pessoa, né, já tem a cultura de separar o seu lixo, material orgânico, para reciclagem, para adubo, para ser incinerado, já sai ali do seu apartamentozinho, já tudo prontinho, para ser entregue, com a empresa já vai estar isso. Uma empresa já vai estar se dando bem com aquilo ali também, gerando emprego para as pessoas. O Brasil vai demorar muito para isso acontecer, se acontecer, né? Não sei se meu neto ou bisneto vai ver isso. As associações de coleta seletiva e as cooperativas de catadores de material reciclável, elas são importantíssimas para realizar 10%, ou talvez 20% do que a gente podia fazer, para diminuir os lixões, para ajudar o meio ambiente. Isso gera milhares e milhares de empregos. É verdade. Eu quero fazer isso, porque as pessoas, além de ajudar o meio ambiente, a gente gerar emprego. Tem gente que, na Chapada Diamantina, por exemplo, Itaitê, que eu passei por lá, a gente pergunta o que é associação, se tem associação de coleta seletiva, é como se fosse você está xingando, porque o pessoal não sabe nem o que é isso, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma cultura que a gente tem que trabalhar. Algumas prefeituras dão um caminhão para uma cooperativa dessa de catadores de material reciclável, achando que estão fazendo uma coisona, sabe? Que estou ajudando, estou fazendo. Isso é muito pouco. Precisa de muita estrutura. Para o que eles entregam, né? Podia aumentar muito, gerar muitos empregos com essas associações. Eu sei muito das lutas que a gente vai ter que enfrentar, mas sei muito bem das emendas que a gente pode ter, né, por lei, e fazer bom uso delas. A Água para Irmãos com Sede, a ONG, que a gente não envolve política no meio, é tanto que eu me afastei um pouco da ONG para que não tivesse essa ligação. Claro que pessoas, membros da ONG, estão me apoiando, mas não usando a ONG. Uhum. Mas a Água a verdade tem que ser dita, né?
Se eu levei caminhões-pipa para o Marruá, por exemplo, cheguei lá com 30 caminhões-pipa, só eu sei a felicidade das pessoas quando eu cheguei com esses caminhões lá. Quando a gente vai nesses interiores e vê a felicidade, quando recebe um caminhão-pipa, quando enche as cisternas dele, eu já fui testemunha, é uma loucura. Realmente é uma necessidade básica, né? Água. Tem uma coisa que me veio aqui agora na cabeça, você falando da necessidade, o emocionante, sabe o que é? Você chegar numa casinha lá, e aí abre a cisterna, e aí você bota a mangueira do caminhão-pipa, e aí você escuta o barulho da água batendo lá, assim, tudo seco, e enchendo. Aí isso é impagável. É verdade. E você tem a experiência de chegar lá, e eles dividirem aquela água que faz falta para eles de verdade. Enquanto a gente tem água nas nossas torneiras aqui, e que muitas vezes a gente não dá valor, jorra água nas calçadas, não dá valor, essas pessoas lá no interior, elas realmente não têm água para beber. O básico. Então são lutas assim, essas questões culturais aí, essas questões culturais aí são coisas que as pessoas não se policiam, não veem isso. Quando a gente chega num vilarejo desse, no Salito, por exemplo, que a gente chega no lugar, eu observo tudo, é um cenário assim que eu começo a observar. Você percebe que não tem homens na vila durante a semana e talvez nem durante o mês todo, porque a terra está improdutiva, não tem água, então eles têm que trabalhar em outro lugar. Muitos deles ficam durante meses, ou uma semana inteira, ou meses fora. A vila fica desprovida de segurança, total. Só com velhos, crianças e as idosos, mulheres ali cuidando. Idosos, crianças e mulheres. Então ali está a mercê do marginal, né? De tudo, né? Do estupro, de tudo que você pensar, do roubo. Então, assim, são coisas que a gente está no nosso mundo aqui, a gente não está pensando no que está acontecendo, que deixa de acontecer nos lugares. Então, isso é importante demais. E é uma visão que eu tenho comigo e que eu estarei lembrando sempre disso aqui, sempre que eu estiver fazendo alguma coisa para o bem. Importante a gente frisar que, como o Targino disse aqui, meio ambiente e cultura é sim saúde, educação, segurança. E a gente tem que valorizar, sim, esses temas. O nosso tempinho já deu uma estouradinha, mas eu quero que Targino... Primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua vinda aqui, em falar sobre seus projetos, suas intenções, o porquê Targino, que já é um músico reconhecido internacionalmente, que tem todos os acessos aí, sociais, enfim, de música, o Targino resolveu se tornar servidor público. E foi maravilhosa essa conversa, eu quero agradecer a sua vinda. E eu queria que você olhasse para a nossa câmera e falasse com o seu eleitor diretamente e desse seu recado para ele. Pronto, obrigado pelo espaço. Gente, eu como artista já sou consolidado, sei que tem muita coisa ainda para trilhar, muitas portas são fechadas para a gente que faz a cultura, mas quem sofre com isso agora, nesse momento, são os jovens. Né? Os nossos jovens não vão ter essa geração TikTok, se continuar do jeito que está, elas não vão ter acesso ao cenário, tudo que a gente viveu, as nossas festas juninas, por exemplo, a nossa música, a nossa verdade, a nossa cultura. A cultura e a tradição, elas não são estáticas, elas se movimentam o tempo todo. Então, claro que eu não estou aqui torcendo, nem querendo que volte o tempo lá de Luiz Gonzaga, lá atrás do meu pai, do meu avô, não tem nada a ver com isso, com essa minha defesa. Mas, assim, na época que eu comecei a tocar, era Luiz Gonzaga, era Trio Nordestino, era Marinês, as bandas de baile de Juazeiro, que eram contratadas, tocavam músicas de São João, músicas juninas, que tinham a ver com o que a gente vivia na época. E isso foi mudando. Quando eu comecei a tocar, virar atração do São João, eu ficava meio assim quando via Amado Batista, Reginaldo Rossi tocava. Meu prefeito, Reginaldo Rossi, Amado Batista, eu gosto, mas por que está aqui? Não, porque tem que trazer gente. Eu engolia aquilo ali e ficava, poxa... porque tem que trazer gente. E o pessoal daqui, não tem dinheiro para pagar todo mundo, a gente trouxe alguns, rapaz, traga os forrozeiros daqui. Porque senão você não vai dar espaço para eles não vão crescer como eu cresci, como o Flávio José cresceu. Se continuar como está a Vila Mix, vai acabar o milho, a pamonha, a canjica, as quadrilhas juninas, vai se acabar tudo e os nossos jovens não vão ter acesso a isso. E os sanfoneiros, que a gente tem muitos aí, graças às aulas que a gente tem, graças à internet, o acesso à internet também, eles vão optar de fazer uma outra coisa, de tocar uma outra coisa, em vez de tocar Targino Gondim, Flávio José e os seguidores de Luiz Gonzaga. Isso é ruim, isso não é bom. Então, por esse motivo, pelo motivo de tudo que eu falei aqui sobre o semiárido, a agricultura familiar,
o meio ambiente que está precisando de um verdadeiro defensor, que esteja de olho em tudo. As pessoas, se eu fosse falar mais do meio ambiente aqui, eu falaria da necessidade que a gente tem na Amazônia, no Cerrado, os rios voadores que estão deixando de acontecer por vezes. Então, aquela história que a gente sempre... Oh, Deus, me mande chuva. Deus deixou tudo aí. Tudo deixou tudo perfeito para a gente no planeta. Mas enquanto o homem estiver mexendo nisso tudo, com devastações, né, com tudo que vem acontecendo, com queimadas, com tudo isso que vem acontecendo aí, os rios voadores vão acontecendo cada vez menos. São os rios voadores que vêm lá da Amazônia, que vem trazendo pelo Cerrado e chega aqui e traz água para o nosso Nordeste. Então, isso tudo passa pelo meio ambiente. Gostaria muito de contar com vocês e lembrar Juazeiro. Tem que votar em Juazeiro. Vocês têm condição de eleger 2, 3 deputados federais, como já aconteceu aqui em Juazeiro. Uma época lá atrás, ainda quando eu era menino. Estou candidato a deputado federal para proteger tudo isso, esses povos indígenas, quilombolas. Talvez as pessoas pensem assim, mas ele está num partido que não condiz com o que ele está dizendo. Eu não sou o partido, eu sou Targino Gondim. Eu não vou me decepcionar comigo. O partido sabe muito bem de todas as propostas que eu tenho hoje e sabe muito bem que é o que eu quero. Eu não estou usando essas propostas, até porque essas propostas que eu tenho, se fosse para colher votos, atrás de votos, eu estaria usando outras propostas, como todos os outros estão usando, né? Que é emprego, que é isso, que é aquilo e tal. Mas as minhas propostas são propostas reais. Juazeiro da Bahia precisa de um deputado federal e eu tenho certeza que eu serei o deputado federal mais amado da nossa terra. Conto com vocês. É isso mesmo, minha gente. E eu quero aqui me despedir e dizer que vocês curtam, comentem, compartilhem. Fala aí sobre a entrevista de Targino, o que é que vocês acham aí dele estar entrando aí como candidato e talvez, né, quem sabe aí, eleito deputado federal aqui de Juazeiro, lembrando que é um produto da nossa terra. Nós criamos o Em Cartaz especial de eleições para abrir o espaço para os candidatos da terra, né? E eu, mais uma vez, agradecer, Targino, e até a próxima e sucesso. Obrigado. Em Cartaz! O Belo Chico, onde tu navegas, onde eu navego, vamos navegar. O Belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. O Belo Chico, onde tu navegas, onde eu navego, vamos navegar. O Belo Chico, onde tu navegas, a gente navega até chegar no mar. Vou deslizar nessas tuas águas, vou nadar sem mágoas, deixo-me levar e mergulhar no mistério profundo, pois é no teu mundo que eu quero ficar. Amanhecer, entardecer, anoitecer, dormir. À luz do sol vou te beijar e te acordar feliz. Amanhecer, entardecer, anoitecer, dormir. À luz do sol vou te beijar e te acordar